Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso Ateliê Coração de Algodão. É isso mesmo. Aqui vocês vão estar aprendendo hoje, na aula de hoje, a confecção do nosso ursinho Cheirinho. E com ele tem várias técnicas aqui que vocês precisam aprender. E lembrando que é uma peça que não vai ser somente utilizada agora no Natal. Aqui eu fiz com, o tema Natal, que é aqui a gente escolheu uma fitinha vermelhinha de coração, com esse tecidinho xadrez, mas vocês podem estar utilizando de várias outras formas. E é isso que eu quero trazer para vocês, a versatilidade dos nossos moldes, para você poder ganhar uma renda extra, em qualquer época do ano, tá? Então vamos lá, nessa primeira aula vocês vão aprender a parte do molde, a como construir ele, a como colocar ele, em cima do seu tecido, a forma correta de você fazer isso e a parte de levar para a máquina de costura para a gente poder estar fazendo a montagem. Gente, aqui nesse molde tem algumas alterações que a gente vai fazer, como a gente precisava iniciar a gravação da aula hoje, não deu tempo de fazer a alteração, mas vocês vão receber o molde já com um item a mais aqui nos materiais, tá? E materiais adicionais também, que é o básico que a gente sempre precisa, tesoura, enfim, tá bom? A gente também vai colocar isso aqui pra vocês. Vamos entender o nosso molde, então. Vocês vão receber o molde em PDF aqui pela plataforma do Qify, e aqui ele tá todo já descrito, tá? Pra vocês. Então, vamos lá. Aqui é a frente da cabeça, aqui as costas da cabeça, e aqui, tanto nessa parte quanto nessa, é o meio da nossa cabeça. Então, tá escrito aqui pra vocês, frente da cabeça, costurar no risco. Atrás da cabeça, costurar no risco. Meio da cabeça, cortar no risco, tá? Então, eu vou ensinar isso pra vocês na prática. Aqui a gente tem o bracinho, sempre que vocês verem esses risquinhos aqui pra cima, ó, não sei se tá dando pra enxergar ali, só faz uma conferência ali pra nós, pra ver se tá dando pras meninas verem, o pessoal ver. Os riscos aqui, a escrita, tá? Então, olha só, aqui na parte dessa abertura, que tá escrito abertura, é onde a gente vai precisar deixar aberto pra desvirar a peça, tá? Ó, o círculo aqui também, cortar no risco. E aqui embaixo tem uma instrução para a parte do corpinho do nosso ursinho. Então, aí não tem o molde, vocês vão simplesmente fazer as medidas que estão descritas aqui. Que vai ser 15 centímetros por 23. Tem uma explicaçãozinha aqui desses 5 centímetros que depois vocês vão aprender aqui também, tá? Então, dica bem importante também, se você conseguir manter isso daqui guardadinho para você, o molde original, e conseguir passar num papelão, num papel mais grossinho, fica legal, porque fica mais fácil de vocês, se acaso perder alguma coisa, vocês têm um molde reserva ali pra eventual perca ali, do seu molde, tá? Vamos recortar aqui, então. Vai cortar aqui junto com vocês. Gente, sempre respeitem bem o limite dos riscos ali, pra vocês não terem problema depois na hora da montagem, tá? Esse meu papel aqui, ele já é mais grossinho, então já me facilita bastante. Vamos lá. Depois eu vou falar pra vocês também, na parte da costura, a questão de pontos ali, que seria interessante vocês utilizarem quando a pecinha é menor assim, tá? Porque eu sei o quanto é difícil, às vezes, a gente não ter essas informações. E como a gente já tem um conhecimento, a gente já consegue também estar passando para vocês na hora da costura. Detalhe muito importante também é na parte de organização dos moldes, tá? No tecido. Hoje eu vou trazer uma proposta aqui para vocês, bem legal. Eu já falei que tem uma versatilidade dos nossos moldes. Então, a gente vai mostrar como é legal vocês poderem estar utilizando esse ursinho aqui em outros momentos. Principalmente quando... para lembrancinha de maternidade, por ser uma pecinha pequena, ela é bem legal pra vocês trabalharem, né? Já poderia ter deixado adiantado aqui pra vocês.
mas resolvi fazer junto pra gente já ir conversando um pouquinho também. Ó, tudo quase cortadinho. E eu já vou passar aqui pra parte do risco. Se vocês não têm ali disponível, né, fácil, na cidade de vocês, procurem de repente na internet, alguma coisa assim. Aqui na minha cidade tem na loja no Pedacinho de Arte, que é a nossa parceira. E aí facilita bastante o trabalho, que o que é? É a nossa caneta fantasma, né? O que seria caneta fantasma, se você que tá aí do outro lado ainda não conhece? É uma canetinha que você, com um ferro, consegue estar apagando. Então, na hora de você fazer as suas peças, ou até mesmo marcação de olhinho e tudo mais, facilita bastante, tá? Cuida para não jogar fora a instrução ali do corpinho do nosso ursinho. E aí, a gente já vai pra modelagem. Ó, beleza. Show de bola, gente. Vamos lá, então. Como eu falei pra vocês da nossa canetinha fantasma, deixa eu deixar o nosso cheirinho aqui. Ó, a versatilidade do nosso molde, o que que é? Você tá utilizando outras cores pra você poder conseguir transformar isso numa lembrancinha de maternidade ou, né, uma festa de aniversário, de repente, que tenha o tema urso, um batizado, enfim, gente, fica muito lindo. E aí eu já tô trazendo essa proposta aqui pra vocês no tom de cor de rosa, tá? Ó, então peguei aqui o meu tecido, ali no material de vocês vão estar utilizando, eu deixei descrito como fleece, mas se na sua cidade, de repente, você não tem o fleece, você pode estar utilizando o Melton, Microsoft, o que eu digo pra vocês só com relação ao tecido? Que ele tenha esse trabalhado. Dá pra fazer no feltro, Lilian? Dá, só que ele vai ficar bem menor, né? E o feltro, ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, sequinho, mais duro. Então, ele não vai ter uma modelagem tão bonita quanto esses outros materiais que eu tô falando pra você. O Microsoft, ele vai ficar muito bom também, né? E entre outros ali, aquele carneirinho também fica bem legal. Então, é uma questão de escolha ali de vocês do material, tá? Vamos lá, sempre verificando o direito e o avesso do tecido, tá? Uma coisa muito importante, gente, a questão de aproveitamento de tecido quando vocês forem posicionar os materiais de vocês, tá? Vou pedir pro nosso cameraman aqui só focar, ver se tá dando pra visualizar ali. Aqui as minhas mãos, tá dando pra ver? Posição? Tá, beleza. Vamos lá, gente. Vocês estão aqui, né, de frente aqui comigo, mas na hora que vocês forem riscar, vai ficar assim do jeitinho que tá aqui pra mim. Então, o que que vocês precisam analisar no tecido de vocês? Esse meu aqui, a trama, ele é assim. Então, ele tem 1,40 de largura e a gente compra a quantidade que a gente precisa no comprimento, certo? Então, eu sempre vou utilizar o meu molde em pé, tá? Sempre em pé. Ou seja, eu não vou poder fazer esse aproveitamento utilizando o meu molde de bracinhos dessa forma. Por quê? Porque ele vai ter uma elasticidade diferente. Então, na hora do posicionamento, você sempre precisa verificar isso, tá? Então, a gente vai colocar aqui, deixa eu só virar aqui do outro lado, porque esse outro lado tá mais curto. Então, já coloquei o meu avesso pra cima, certo? E vou posicionar aqui, ó, os meus bracinhos e a minha cabecinha e a orelha, que são o que vai no tecido fleece, tá? Ó, aqui o direcionamento certinho, ó. Então, não queira cortar a tua orelha assim, ó, de lado, tá? Sempre ela de pezinho no sentido do fio, para que você não tenha problema do teu urso ficar um braço mais gordinho, daí a cabeça ficar menor. Então, a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado, tá? Aqui eu vou estar utilizando a canetinha fantasma. Eu gosto dessas duas aqui, também tem no Pedacinho de Arte. Eu tenho essa da Círculo, mas como o tecido aqui é mais claro pra vocês verem, eu vou riscar com a canetinha fantasma preta, tá? Deixa eu só puxar um pouquinho pra cá. Muito importante pra quem é iniciante, quem tá aprendendo agora, sempre tá alfinetando
os seus projetos para não ter problema de correr, principalmente com alguns tecidos que às vezes eles acabam, conforme você vai costurar, ele corre, então precisa sempre cuidar disso. Ó, vou posicionar o molde aqui, vou vir riscando. Campos, você pega ali pra mim os alfinetinhos que estão ali em cima, por gentileza? Aquele coraçãozinho com alfinete. Olha só. Vou dar um pulo do gato aqui já pra vocês na hora de costurar também, tá? Só tô reforçando aqui o risco. Isso daqui, o bom da canetinha fantasma, depois que você caso, né? Você consegue vir com o ferro quente e apagar. Obrigada. Posicionei aqui os bracinhos. Vou posicionar. Sempre deixa uma margem bem legal entre um molde e o outro, pra não ter o problema de ficar, você cortar, acabar cortando muito próximo, cortar a costura, enfim. Isso aqui no soft ele é bem legal pra costurar. Ó. Tem alguns tecidos que são um pouquinho melhores de você riscar e outros um pouco, nem tanto, mas é uma questão de adaptação. Tudo sempre dá certo no final. Já estamos quase finalizando aqui, pra gente poder ir pra máquina. E as duas orelhinhas. Ah, aqui nas orelhas são 2 vezes, tá? Isso também a gente vai depois deixar escritinho bem certinho pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nosso WhatsApp vai estar sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá? Ó, já fiz toda a parte de riscar, né? Eu vou vir aqui com o alfinetinho, mesmo já tendo experiência, a gente tem tecidos, como eu falei pra vocês, que é um pouquinho mais difícil de costurar. Então, esse daqui eu gosto sempre de alfinetar. Ó, a abertura da cabeça, ela não tá descrita no molde porque é aqui embaixo, então você só vai costurar até aqui, ó, tá? Até essa parte, a parte de baixo não precisa, eu vou descrever ela também depois. Pulinho do gato, depois eu vou mostrar pra vocês na hora de cortar, tá? Que é bem importante, então vamos lá. Vou vir aqui pra minha máquina, como é uma peça pequena, uma peça delicada, a gente vai... Vida, só confere ali pra mim, por favor, se tá pegando aqui a máquina. Tá? Eu tenho a minha Facilita Pro 2918, mas qualquer máquina você consegue fazer esse trabalho. O que eu digo pra vocês, quando é um trabalho menorzinho assim, com bastante curvas, utilizem sempre um ponto menor, ou seja, 2, 2,5, porque a máquina vai um pouco mais devagar, não acelera tanto, pra você conseguir ter autonomia na hora de você fazer a tua costura e não ter problema de sair torto ali alguma das costuras que você for fazer, tá? Então, costurar em cima do risco, já vou mostrar aqui pra vocês, e aonde a gente vai cortar também, tá? Então, começamos dando retrocesso bem no início da costura e no final também. Vou começar aqui pela cabecinha do nosso ursinho, pela frente da cabeça. Ó, a minha tá aqui no 2, tá? Deixa sempre, quando vai virar a peça, deixa sempre a agulha pra baixo, levanta o pré-calcador e gira a peça.
baixa a agulha, levanta o pé calcador e gira a peça. Retrocesso, levanta. Corta o excesso de fio aqui. Já vim mostrar pra vocês. E vamos pra parte de trás da cabeça. Sempre respeitando o que está ali no nosso molde. Retrocesso sempre. No tecido. Depois a gente apara todos os detalhezinhos. Ó, gente, então aqui o que que acontece? Costurei no risco, frente da cabeça e trás da cabeça. Aqui depois a gente vai cortar, tá? Então eu não costuro nem aqui na parte de baixo e nem no meio. Vamos finalizar aqui, ó. Na abertura também, você vai começar onde tá onde tá escrito abertura ali, né? E vai finalizar do outro lado também, deixando aquele espacinho pra gente conseguir depois desvirar a peça, tá? Vamos para os bracinhos. Os bracinhos é uma peça única. Bracinho costuradinho. A última são as orelhinhas. Não precisa costurar nessa ordem, é claro. Você pode começar por onde você quiser. Deixa eu só tirar esse restante de tecido aqui, que vai ficar mais fácil de trabalhar. E esse nosso primeiro módulo, gente, já a gente encerra a nossa aula para não ficar maçante. Para vocês poderem ir fazendo aí também acompanhando junto, né? Agora vamos para a parte do corte, gente. Vamos lá. O que eu já vou ensinar de macete pra vocês quando vocês encontrarem a abertura? Que foi aqui, ó, a gente costurou nossos bracinhos e aqui em cima ficou a nossa abertura pra desvire, certo? O que eu faço nessa parte? Pra ficar mais fácil na hora do fechamento, eu sempre deixo um pedacinho grande aqui na hora de cortar, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês.
Ó, na parte da cabeça, então agora no risquinho ali que ficou, a gente vai cortar, tá? Então, eu vou cortar bem certinho ali, bem rente ao risco. Aqui é o da cabecinha. Já deu quase que nenhuma apagadinha, mas não tem problema. Dá pra ver ainda. Ó, quando são peças arredondadas, sempre é importante também vocês darem alguns piques. Principalmente quando é tecido plano, né? Nesses aqui até não há tanta necessidade, mas é sempre bom. Ó, aqui no nosso narizinho, cuida pra não cortar a tua costura, mas dá um piquezinho, porque na hora de desvirar ele vai ficar bem certinho, tá? Quanto menos rebarba você deixar, melhor. Então, ó, aqui vai ficar a parte da frente da cabecinha do nosso ursinho, tá? Ó, já vou até desvirar aqui. Então, ó, daí quando você vem aqui pra arrumar esse narizinho, ele já fica bonitinho ali, tá? Felicidade nisso. Vamos pra parte das costas da cabeça. Parte de trás. Também cortando no risco. Ó, quando é parte arredondada aqui também, você pode vir ter na outra parte ali dando os cortezinhos pra ele assentar bem. Ó, e já desviramos aqui também. Certo? Ó, aqui que tá o purinho do gato no nosso bracinho, tá? Ó, eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, tá vendo? Aqui é a nossa abertura. Então, eu deixo sempre um buchãozinho aqui maior, pra na hora de eu desvirar e dar o meu ponto invisível, ele ficar bem acabado. Porque se você cortar rente aqui também, não vai ficar legal, tá? Aqui, como é bracinho bem redondinho, então também vou dar alguns piquezinhos aqui, ó. Esses piquezinhos sempre nas partes arredondadas ajuda muito, que foi o que eu já falei pra vocês. Pra ficar bem certinho e assentar ali as costuras. Ó, já venho aqui também e vou desvirar. Se você, às vezes, tem algumas aberturas bem pequenininhas, que é ruim pra desvirar com o dedo, tem uma ferramenta chamada vira-boneca. Eu não tenho ele aqui agora, mas você pode vir com uma caneta, ó, posiciona no final da peça e vem e empurra. Da mesma coisa aqui do outro lado. Deixa eu só botar esse fiozinho. Apara sempre bem os restinhos de linha, né? Pra ficar um trabalho bem limpo. Ó, você vem aqui e puxa. E aqui, essa parte vai ser onde vai ficar bem fácil depois, na hora de você acomodar o pontinho invisível ali. E as nossas orelhinhas também. Gente, esse tom de rosa tá muito lindo. Dá pra fazer umas lindas lembrancinhas aí. Cortamos aqui também. Opa, perdão. Ó, aqui na parte de baixo é a abertura, onde a gente vai desvirar. Foi o que eu falei que não tava ali no meu molde, mas no de vocês já vai estar certinho, tá? Aqui na orelha também pode vir dando uns piquezinhos, cuidado pra não cortar a costura. E a gente vai também desvirar. Ó, ela não vai ficar comprida assim, porque isso aqui a gente vai jogar pra dentro depois na hora de costurar. Vai ficar uma orelha bem pequenininha, tá?
também. E a gente desvira. Agora, gente, a gente vai para a última etapa aqui da parte da cabeça, tá? Que o que a gente vai fazer? Vocês vão pegar a frente da cabeça direito com as costas da cabeça. Ó, vocês vão dar um beijinho aqui, ó. Direito com direito. Casa a costurinha aqui em cima bem certinho, tá? Casa a costurinha bem certinho aqui no meio. E a gente vai começar a costurar. Aqui também, gente, vocês podem alfinetar, tá? Pra ficar mais seguro. Os pelinhos. O pelinho tava solto. Ó, eu vou vir aqui, vou alfinetar um. E eu vou costurar desse meio pra cá e desse meio pra cá e vou deixar aberto aqui embaixo, tá? Por que que eu prefiro costurar dessa forma? E é mais seguro, vamos dizer assim, para as costuras não ficarem desencontradas. Pode acontecer de ficar? Pode. Mas assim corre menos o risco, tá? Um pezinho de máquina. Então, você vai posicionar a sua peça com essa borda aqui, bem na lateral do pezinho da máquina, tá? Então, com um pezinho de máquina. Vai sempre acomodando o tecido um em cima do outro, bem certinho. Sempre dá retrocesso no final. Como uma parte já tá presa. Ó, então costurei de um lado, vou vir e vou costurar do outro. Também vou lá no meio da cabeça. Ops. Subiu a nossa linha aqui, não tem problema. Coisas que acontecem. Vamos passar aqui. E mesmo com a dificuldade da deficiência visual, como eu já peguei mais ou menos o rumo, às vezes eu mesmo não consigo arrumar, senão eu pego o nosso auxílio dos universitários ou a câmera do celular. Ó. Eita, agora que foi de primeira. Chego sempre bem pertinho, mas consigo. Então, não tem limite, gente. Não tem limite. Você do outro lado vai conseguir desenvolver. Pezinho de máquina também, do mesmo jeitinho que você fez de um lado. Vai fazer do outro. Verifica se não ficou nada sem costurar, né? Depois, na hora de desvirar aqui, a gente já consegue observar. A abertura ficou aqui na parte de baixo, então a gente vai vir aqui e vai desvirar. Pode ser com a tesoura, pode ser com uma pontinha de caneta, com a caneta, né? Uma caneta seca, enfim. Vem aqui dentro, ó, e vem assentando bem as costuras. E, ó, e deixa o focinho dele bem em evidência. Tá? Ó. Joia. Finalizamos as partes das costuras. A gente vai encher, porque aqui é rapidinho pra fazer esse enchimento aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai dar sequência na parte da montagem do corpinho dele, que tem o pulo do gato, que é trabalhar com um sagu cheiroso. É isso mesmo. A gente vai ensinar vocês a fazerem, a dar cheiro no sagu de vocês. Não estraga, não
pode ficar bem tranquilo. Não é sagu cozido, é sagu cru, tá? Então, vamos encher isso aqui. E aí, a gente vai partir para nossa segunda aula, que vai ser a parte da estruturação do nosso corpinho, tá? Então, vocês vão utilizar o plumante, a fibra de silicone, né? Aí que você tem na sua mão. Aqui na nossa cidade você encontra a nossa parceria Pedacinho de Arte. Tem de quilo, de meio quilo e de 250 gramas. Se você utilizar mais ou menos, né? E esse daqui é uma peça que vai bem pouquinho, então... Com 250 gramas você consegue fazer bastante peça. Nas nossas orelhinhas a gente não vai utilizar o enchimento, porque não há necessidade. Então, vai ser só na cabecinha mesmo e nos bracinhos, tá? Essa cabecinha aqui, ó, gente, sempre puxa bem aqui, ó, no narizinho, pra ele ficar bem bonitinho. Apesar de ser uma peça pequenininha, eu gosto sempre de deixar ela bem cheinha, bem estruturadinha, tá? Quanto mais... Tem tecidos que vocês vão utilizar, que quanto mais você enche, mais gordinho ele vai ficando. E olha aqui, ó, como ficou encontradinho, bem certinho as costurinhas ali, ó, tá vendo? Dessa forma que eu ensinei pra vocês, ele fica bem certinho. Gente, que fofinho. Então, cabecinha cheia. Vamos encher o nosso bracinho também. Se você tiver o enchedor de boneca, também facilita. Eu encho aqui no dedinho mesmo, que eu acho mais prático. Às vezes eu pego um pincel, se eu não tenho ali o enchedor de boneca, um pincel desses cabinho amarelo mais sequinho, sabe? Também utilizo. Ó, aqui no bracinho também tem um segredinho, tá? Aqui você não precisa encher ele muito, tá? Então, vocês vão deixar na parte da abertura um pouco sem encher pra ele poder fazer o abraçado ali do corpinho do ursinho, tá? Tudo certo aí, meu cameraman? Cameraman? Tudo certo? Ó, então não precisa encher muito. Vai só um pouquinho de plumante mesmo. Mais um pouquinho aqui. Ó, aqui deu certinho. E agora, a gente vai posicionar as nossas orelhinhas. Então, você vai verificar a frente da cabeça. Eu já vou vir fazer o fechamento desse daqui. Eu só preciso da minha linha. Aqui. Você me alcança uma agulha, por favor? Aquele kitzinho que tá ali no bracinho dela. Ali, não, acho que caiu ali, tava no bracinho da bonequinha. Ele caiu ali. Isso. Theo. Qual que é a agulha? Tem um kitzinho assim, com um plastiquinho. Não. Outra menorzinha, acho que tá caidinho ali. Deve ser isso aqui. Uhum. Ó, vamos precisar então agora de uma agulha de costura. O meu marido estava falando, o meu cameraman, estava falando com o nosso gato, que ele carinhosamente apelidou. Vamos lá, gente, ó, com linha de pipa, como é ponto invisível não vai aparecer, então vocês podem utilizar a linha da cor que vocês quiserem, óbvio, se, né, for o caso, utilize ali a linha na cor do tecido, pronto, né, então não vai aparecer, tá? Vou vir com uma agulhinha. Dou um nozinho aqui na ponta. E vou fazer um fechamento aqui do nosso bracinho, tá? Então, com o nosso ponto invisível, pra quem não sabe o que é, a gente pode estar fazendo uma aula exclusiva pra isso. Porque aqui vai ficar, né? Vocês não vão conseguir enxergar daí. Mas é super fácil de fazer.
E essa linha, o ponto já diz, é ponto invisível, então ela não aparece. Por isso que eu falei pra vocês que vocês podem utilizarem a cor da linha que vocês quiserem, tá? Ó, então vai dar uns 6 pontinhos aqui. Ele já some. A gente já consegue trabalhar. Faz o arremate. Ó, puxou, gente, ó, não aparece nada. Tudo escondidinho. Aí venho aqui. Vou dar o meu pontinho de arremate. Vou cortar bem rente. Cuida pra não cortar um nó, né? E aqui, gente, agora a gente vai franzir a nossa orelhinha. Então, pra deixar ela um pouquinho menorzinha, tá? Então, ó, vim aqui, vocês costuraram ela ali, né? Ela ficou bem grandona, então vai ficar desproporcional com a cabecinha do nosso urso. Então, vocês vão aqui, vão virar isso aqui pra dentro, pra poder já dar o acabamento. E a gente vai vir aqui e vai fazer um pontinho franzindo isso aqui pra ela ficar menorzinha ainda, tá? Então, a gente pode estar fazendo um pontinho de alinhavo. Ó, entra aqui. Só dar um... Vocês vão fazer um alinhavo ou um chulhado. Aqui pode ser um alinhavinho mesmo. Eu gosto bastante do ponto chulhado. Mas a gente pode estar utilizando só um alinhavo mesmo. Ó, venho na pontinha da orelha aqui, na parte de baixo, ó. E vou fazer um alinhavinho bem rente aqui. Ó. Um alinhavo bem miudinho. Nossa orelha é delicada. Ó, e aí eu vou vir franzir, ó, tá vendo como ela vai ficar petitiquinha? Franzir a orelha, tá? Essa aqui é a parte de baixo. Franzir e vou dar um ponto aqui pra finalizar. Ó, só um pontinho mesmo. E agora a gente vai vir posicionar aqui na cabeça do nosso ursinho, tá? Ó, posiciona mais na lateralzinha, não deixa tão pra cima, porque senão vai ficar parecendo um rato. O Stuart Little, tá? Então, você vai posicionar aqui, ó, um dedinho da costura tá ótimo. E aí, você vai também vir com ponto invisível, gente. O ponto invisível, ele vai dar um pontinho, já tá preso aqui na orelha, então eu vou dar um pontinho na cabeça e um pontinho na orelha e vou puxar isso pra sumir o ponto, tá? Como eu falei pra vocês, a gente vai trazer uma aulinha aqui no curso sobre esse ponto, se as meninas não sabem fazer pra facilitar. E aqui a gente tá quase encerrando. Ó, um ponto na cabeça, um ponto na orelha, um ponto na cabeça, um ponto na orelha, até dar a volta toda. Ah, importante, costurem em cima da costura, tá? Que a gente fez de fechamento da cabeça, porque aí vocês já também ficam com o alinhamento das duas orelhas bem certinho, tá? E aqui também vou dar um pontinho de arremate. Ó. E eu vou cortar. Dá um, dois pontinhos ali, vou dar só um. Ó, e uma orelha já tá posicionadinha. Agora, vamos pra próxima. Da mesma forma, vim ali, levei pra dentro. Vamos alinhavar. Gente, tão gostoso realizar um sonho, né? Esse projeto já tava guardado no meu coração fazia muitos anos. Mas só agora eu tive a oportunidade de poder estar trazendo pra vocês. Vamos lá. Guarda o nozinho dentro da orelha e vem alinhavando. Cuida pra não espetar, né, o dedo. Puxou. Arrematou. Nosso suporte, lembrando pra vocês, meninas, que sempre vai estar disponível
tá? Então, vocês podem entrar em contato com a gente. Lilian, não entendi a costura da cabeça. Manda pra gente que a gente vem aqui e ajuda vocês, tá? Mesma coisa, vamos prendendo com os pontinhos invisíveis aqui. Mais pra frente a gente vai ter 2 câmeras, gente. E a gente vai conseguir um posicionamento melhor pra vocês, né? Tudo com o tempo. Então, já quero agradecer quem adquiriu o curso. É muito importante, principalmente pra gente que tá iniciando, né? O apoio de vocês. Vai ficar muito lindo, gente, isso aqui. E ele é uma peça rápida. Aí que eu tô conversando aqui com vocês também, né? Mas ele é uma peça bem rápida de fazer. Você consegue fazer em escala, em produção, sabe? Vocês conseguem fazer bastante um dia. E aí você consegue estar pegando encomenda pra lembrancinhas, né? Aqui a ideia é trabalhar com peças bem versáteis, tá? Então, você não vai utilizar só aí uma vez no final do ano, né? Ó, gente, vim aqui, já dei o arremate. E tá prontinha a cabeça do nosso urso, tá? Ó. Então, prontinha a cabeça do nosso urso aqui, gente. Já finalizadinha, tá? Ficou uma teteia. Essa foi a nossa primeira aula, gente. Para a próxima, então, vocês vão daí aprender a posicionar a fuça, posicionar os olhos e fazer a parte, então, de estruturação do nosso corpinho e aprender a dar o cheirinho no nosso sagu, que é o segredinho aí pra vocês, tá bom? Obrigada por ter acompanhado essa aula. Conto com vocês na próxima. Um beijo e até mais!